Olá pessoal, tô de volta. Vocês estão vendo o cabelo balançando, aqui tô com o ventilador ligado. Muito quente, muito calor. Queria fazer algumas observações. Primeiro, eu uso óculos, tá? Então quando eu for ler e-mail vai ser assim, vai dar o reflexo da luz. Mas tudo bem, depois a gente tira o óculos e fica ótimo. Segunda coisa, agradecer quem se inscreveu, agradecer quem visualizou, agradecer quem curtiu. Continuem compartilhando para que eu consiga manter esse canal, tá? Eu espero que vocês estejam gostando. Ontem eu já tive retorno no direct do Instagram, porque eu postei o vídeo lá no Instagram para o pessoal poder ver. Ouvi histórias hilárias sobre ser mãe solo. E aguardo o e-mail de vocês, tá? Lembrando que é mãessolo2020@gmail.com. Arrumei até patrocínio já, porque eu sou chique. É a Agile Viagens, tá? Então vai ter o link da agência, depois quem tiver interesse dá uma passeada lá pelo site deles, fiquem à vontade. Ok. Para quem não me conhece, eu sou a Fabiane, mas podem me chamar de Fabi, e esse é o canal Mães Solo. A historinha que eu vou contar para vocês hoje é minha, é dessa Maria aqui. Fazendo reflexão sobre o canal, eu percebi que eu fui mãe solo com 13 anos de idade. Foi quando a minha irmã caçula nasceu. Que eu achava que ela era minha bonequinha, meu brinquedinho. Eu não tenho mais mãe, não tenho pai e mãe. Pai também mais, eles já são falecidos. Mas eu lembro que a gente morava na casa da minha avó no interior, porque minha mãe estava recomeçando a vida dela, estava entrando pro segundo casamento, né? E a gente, para que ela se reestruturasse, a gente passou uma temporadinha na casa da minha avó no interior. E eu lembrei que em algum momento eu cheguei a dar meu peito, que nem tinha com 13 anos de idade, para minha irmã. Porque eu via minha mãe fazendo isso, aí eu quis fazer também, né? Essa coisa de querer fazer igual os pais da gente. Não sei se minha mãe viu, mas nunca se falou sobre o assunto. Então eu tô declarando aqui pra todo mundo ficar sabendo que eu dei peitinho pra minha irmã e que ela vai ficar fula da vida quando ela ficar sabendo. Bom, enfim. Quando nós fizemos, quando ela fez, com pouco tempo depois dela nascida, a gente veio para Belo Horizonte, tá? E minha mãe trabalhava na área hospitalar. Ela era técnica de enfermagem. E fazia 12 por 36. Então ela trabalhava em 2 hospitais importantes aqui dentro de Belo Horizonte e um do lado do outro. Então ela trabalhava em um, saía pro outro, ia para casa, voltava. Aquele esquema de 7 às 19, correria total. O marido que era marido dela na época, estava desempregado. Quando a gente veio para Belo Horizonte, eu trabalhei de manicure, aprendi a comer camarão com clientes. E tinha uma que tinha uma lojinha e eu com o dinheiro todo embolado, suando na mão assim, ó, ia lá comprava uma blusinha. Eu lembro de uma blusinha listrada que eu tive, que eu era apaixonada, era época de ombreira, então, nossa senhora, eu era apaixonada. E a minha irmã caçula ficava. Então o pai dela cuidava dela porque ele estava desempregado, e minha mãe solo lá, ó, garantindo o sustento da família. A gente morava de aluguel, inclusive, então era bem puxado pra ela, assim. Não dava tempo de dar muita atenção pra gente, não, sabe? E ele começou a trabalhar. E eu também comecei a trabalhar. Eu fui instrumentadora de dentista, do Dr. José Anísio. Um amor de pessoa, não sei dele mais, porque já se passaram muitos anos. Mas foi ótimo ter trabalhado com ele, ele era super paciente para poder explicar, peguei muito rápido, muito fácil, adorava o que eu estava fazendo, era meu primeiro emprego. E aí de repente minha mãe vira para mim e fala comigo assim: sai do emprego porque agora você vai cuidar da Francine. Falei: como assim eu vou cuidar da minha irmã caçula? Aí ela: não, porque onde ela tá ficando, ela tá voltando muito doente, ela tá babando, ela tá não sei o que. Eu não entendia muito. Ela era a dona da razão. É o tipo que manda e obedece. Saí do meu emprego, fui ficar dentro de casa para cuidar de Francine. Muito difícil. Com 13 anos, ela na época tinha uns 3 aninhos, muito difícil, porque eu não tinha experiência nenhuma, eu nem tinha direito nenhum, né, voz nenhuma, porque se fizesse alguma coisa de correção, qualquer coisa, do jeito que minha mãe era, né, mão de ferro, eu acabava apanhando, na verdade, sabe? Então ela cresceu muito a revelia em relação a isso na época que eu tive que cuidar dela.
E aí com 19 anos eu fui mãe da minha filha mais velha. E eu passei por um perrengão também, porque quando ela estava com 6 meses mais ou menos, não, vamos pôr um pouquinho mais tarde, 1 ano e 3 meses, definitivamente eu saí de casa. Fui convidada a me retirar da casa da minha mãe. E nisso ela passou a morar com a família paterna, com o pai e com os avós paternos. Fui extremamente criticada nessa época, porque filho tem que ficar com mãe, porque você abandonou sua filha. Abandonei, entendeu? Eu morava num buraco porque eu não tinha emprego, no mesmo tempo que eu saí de casa, que eu arrumei um lugar para poder ficar, eu arrumei um emprego. Então não tinha nem salário, não tinha nem dinheiro, entendeu? Não tinha nenhum. E aí ela ficou com o pai até os 6 anos, até um pouquinho, porque com 6 anos eu trouxe, aí vai pra justiça, e vê guarda, e vê aquela coisa toda, né? Aquela lenga-lenga toda. E aí definitivamente aos 9 anos ela veio morar comigo. Ok. Tamo lá, vivendo a vida, né, bonitinha. Eu juntei nessa época que eu considero que eu era casada. Adoro o meu ex-marido, ele é uma graça de pessoa, tenho contato com ele até hoje, ele tem uma outra família, é um amor, super me ajuda, sabe? Eu troco conselho com ele direto, assim, quando eu preciso. E aí, tô lá cuidando da minha, né? Ah, bonitinho, tá, não sei o quê, bom, de repente não. Aí nos últimos 3 anos de vida da minha mãe, que ela morreu com 46 anos de idade, por causa de um câncer, eu me vi mãe de uma adolescente de 14 anos, que cresceu com uma educação completamente diferente do que foi dado para mim e para minha irmã do meio, e extremamente rebelde, e completamente compreensível, porque você perdeu uma mãe com 14 anos de idade, se ver sobre os cuidados da sua irmã, que, né, não participou da educação dos últimos anos, muito difícil. Não participei entre aspas, né? Porque minha mãe vivia ligando, ah, ela tá fazendo isso, ah, ela tá fazendo aquilo, ah, então faz isso, ah, então faz aquilo. A gente sempre trocava figurinha. Mas não era de corpo presente, né? E as ações nem partiam de mim. Ela me ouvia, se ela quisesse fazer, ela fazia, mas para todos os efeitos, quem estava dando a educação era ela. E foi extremamente difícil, sabe? Muito rebelde. E eu era mesmo autoridade, porque eu sempre fui mãe solo, sabe? Eu não quis arriscar, embora eu tenha sido casado com esse meu ex-marido, amaziada, né? Que pra mim, juntado de fé casado com ele eu não tive filhos, mas sempre me senti mãe solo em relação às minhas filhas. Porque quando eu consegui resgatar minha filha mais velha, poucos anos depois eu me separei. Mas no tempo que nós ficamos juntos, ele cuidou dela, ele foi ótimo. A gente tem um carinho muito grande por ele, sim. E aí me vi mãe solo de 2 crianças, uma de 9 e uma de 14. A de 9, eu tinha um controle maior sobre ela, porque eu sempre tive realmente muito presente, na medida do possível, ainda mesmo quando ela estava morando com o pai dela. Agora de 14 não, era a ordem totalmente da minha mãe. Como eu disse, minha mãe era mão de ferro, então ela não admitia que a gente falasse nada. Quando uma vez eu falei com ela alguma coisa, ela falou assim, o dia que você tiver seus filhos, você me dá conselho. Então, né, fizemos boquinha fechada e seguimos a vida. Então, ela deu muito trabalho. Muito trabalho, muito trabalho. E ela não entendia que eu era autoridade. Claro que na cabeça dela eu não era mãe dela. Na minha também não, eu fui refletir isso agora. Mas o papel que eu exercia era esse. Porque eu era autoridade, eu é que organizava, eu é que fazia. Então, vai tomar banho, vai comer, vamos ali, vai estudar. Era tudo função minha, sabe? Éramos nós 3 ali. E eu comandando a banda, entendeu? E então foi extremamente difícil para ela, tanto que aos 18 anos ela cascou fora, ganhou o mundo. Falei, do tipo assim, eu não vou admitir, se não for minha mãe, mas ninguém manda em mim. E eu fiquei extremamente decepcionada, eu fiquei triste, eu senti o abandono,
Porque é muito aconselhável falar assim, você tem que ficar revistando o guarda-roupa dos seus filhos, você tem que ficar controlando, Geralmente, quando eu fazia isso, eu fazia uma vez por mês para ver o que estava bagunçado, entendeu? E se eu descobrir alguma coisa ali no meio. Até porque se você fica em cima o tempo inteiro e tiver que fazer coisa errada, faz na rua, não faz em casa. Então, nunca que eu ia descobrir. Quando eu assustei, não tinha nenhuma peça de roupa dela dentro do guarda-roupa mais. Quando ela falou, vambora, já não tinha mais nada. Sabe? Assim, 15 dias ela, indo pra escola, foi levando dentro da mochila aos poucos. Quando eu assustei, ela, beijo, tchau. E ficamos então eu e hoje a minha filha mais velha. Que também não foi fácil, porque você imagina, você tem que trabalhar, você tem que levar era eu que levava pra escola, era eu que buscava, tudo era comigo, não tinha namorado, não tinha ninguém, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém que me desse suporte nenhum. E o pai dela ficava com ela aos finais de semana alternados, que geralmente é o que acontece. E ele também trabalhava, não adiantava pedir muito socorro pra ele, eu tinha que dar meus pulos mesmo. Então foi extremamente difícil, porque quando você tá nessa idade muito nova, você sabe que você é mãe, você tem uma determinado tipo de responsabilidade, mas em compensação você quer fazer outras coisas além de ser mãe. O que é diferente pra mim hoje em relação à minha caçula, que é uma historinha também mais pra frente. Então essa é uma parte da onde eu me senti mãe solo, fazendo uma reflexão onde eu me senti mãe solo a primeira vez. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu conto mais. Beleza? Não se esqueçam de compartilhar, de escrever, mandar e-mail mãessolo2020@gmail.com. Como eu disse, eu já fui procurado no direct, já vi umas 2 historinhas lá super engraçadas, porque cada um é mãe solo do jeito que quer, do jeito que acha que tem que ser. E então eu ainda vou ver como é que eu vou montar isso para poder falar com vocês, mas fiquem à vontade para poder mandar e-mail também, tá bom? Agradecer novamente, né, quem compartilhou e quem se inscreveu. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.